Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de mensagens de pneumatologia. O tema que a gente vai abordar hoje é o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí? Talvez você já escutou muito ouvir falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, sobre esse pecado imperdoável, mas vamos entender na prática o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos lá. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele não pôde falar e ver. Todo o povo ficou admirado e disse: Não será este o filho de Davi? Quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que era de vir. Se a gente pegar a Bíblia como um todo, a gente vai ver várias pessoas que negaram Jesus, inclusive Pedro, e depois a gente vê no final ali da vida, quando Jesus ele volta ali, ele tem esse retorno, ele fica ali 40 dias na terra, ele encontra Pedro, e ali, quando ele encontra Pedro, ele restaura Pedro e ele chama Pedro para ali discipular, né, e pregar para os seus irmãos. Então, negar Jesus não é blasfemar contra o Espírito Santo. Ali a gente já vê claro no exemplo de Pedro que negar Jesus não é blasfemar contra o Espírito Santo. Mas o que é blasfemar? É exatamente isso que os religiosos falam, né? Quando fala ali, ó, é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E Jesus, ele mesmo explica aqui, que fala assim, ó, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado, não será perdoado. O que Jesus quer dizer? Os religiosos viram a cura de Jesus, viram Jesus fazendo um milagre e falou assim: olha, isso aí não é pelo poder do Espírito Santo. Isso aí é poder de demônios, é poder de Beelzebul. Eles estavam pegando uma obra singela do Espírito Santo e que muitas vezes eles tinham certeza, porque muitas vezes quando Jesus curou ali, outras pessoas questionaram: mas só Deus pode realizar a cura? Só Deus pode realizar esse tipo de cura? Se ele não é de Deus, ele é de quê? Se só Deus pode curar. Então, quando eles acusaram Jesus de não ter o Espírito Santo, mas de ser possuído ali por demônio, eles estavam ali contra Jesus e contra o Espírito Santo. Eles estavam falando assim: aquilo que Jesus fez não é o Espírito Santo, é obra de demônios. E eles tinham certeza que era do Espírito Santo, porque eles mesmos questionaram que só Deus poderia fazer tais milagres. Então, essa blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você tem certeza que uma obra é do Espírito Santo e mesmo assim você atribui aquela obra ali a Satanás. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é blasfemar contra Jesus. Se você já falou um dia que Jesus era ruim, que Jesus não era bom, isso é perdoado. Se você algum dia negou Jesus, isso também pode ser perdoado, desde que você se arrependa. Mas se algum dia você falar que uma obra do Espírito Santo não é obra do Espírito Santo, mas que é obra de Satanás, aí é blasfemar contra o Espírito Santo. E é esse pecado que Jesus fala que não será perdoado. Quando você vê uma obra do Espírito Santo, uma obra sendo feita pelo Espírito Santo e dá crédito a essa obra para Satanás, você está blasfemando ali contra o Espírito Santo que pode fazer todas as coisas. Essa é a blasfêmia do Espírito Santo. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa suas perguntas aí nos nossos comentários. Deixa também, pode mandar as suas dúvidas aí nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no nosso canal. Te aguardo na próxima semana para a gente continuar estudando mais sobre pneumatologia. Que Deus abençoe a sua vida.